Hoje nós vamos ter aqui o nosso irmão André Padula, mas como todos nós estamos sabendo, ele vai ter que passar por uma cirurgia. A cirurgia será amanhã de manhã em São Paulo, no HC. Hoje nós tivemos a oportunidade de falarmos com ele através da internet, agora, né? Não se fala mais no telefone, não é? Mas ele está bem, está confiante. Então que todos nós amanhã, por volta das 11 horas, meio-dia, possamos também elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais, ao Dr. Bezerra de Menezes, este nosso irmão incansável, que preferiu não subir às esferas superiores para permanecer junto de nós na crosta terrestre, para poder atender a todos os necessitados. Então devemos confiar na espiritualidade e com certeza, em muito breve, o André vai estar aqui fazendo a sua palestra da noite. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus nos orientou nesta questão de bem-aventurados os aflitos, ele sabia e sabe que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então o que predomina por enquanto, o que ainda sobressai as outras coisas, são as nossas aflições, são as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas Jesus, tendo conhecimento, bem-aventurados os aflitos, porque deles serão o reino do céu. Mas será que para nós alcançarmos a espiritualidade maior, alcançarmos um benefício após o nosso desencarne, há necessidade de nós sofrermos? Há necessidade do sofrimento para que nós possamos purificar o espírito? E mais adiante do capítulo 5, o Espírito amigo nos diz sobre o bem sofrer e o mal sofrer. O que é bem sofrer? O que é mal sofrer? Se o sofrimento é um mal, como nós podemos sofrer bem? Não é? Se o sofrimento nos causa dores, como que nós podemos sofrer bem? Então a espiritualidade maior, os espíritos amigos, eles nos convidam a uma reflexão, assim como Jesus também nos convida a uma reflexão. Jesus não nos obriga a nada, não nos impõe nada, ele apenas nos convida a uma reflexão, ele nos convida a uma transformação moral, a uma transformação espiritual. Os amigos espirituais também, eles nos orientam, e cabe a cada um de nós buscarmos o entendimento e colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos nossos irmãos espirituais. Então vamos hoje caminhando, não é? O que é bem ou mal sofrer? Mal sofrer quando não compreendemos as nossas provas e as nossas expiações. Então, quando nós não compreendemos as provas e as expiações, nós sofremos muito mais do que deveríamos. O que é prova? Prova é quando eu, espírito, quando nós, espíritos, atingimos um grau de conhecimento. Não é um grau de perfeição, é um grau de conhecimento. Não quer dizer que nós sejamos espíritos perfeitos, é conhecimento. Quando nós atingimos um grau de conhecimento, e nós então solicitamos, através dos mentores espirituais encarregados da programação reencarnatória de cada um de nós, provas pelas quais nós gostaríamos, provas pelas quais nós queremos passar. Então isso é prova. Expiação é quando nós, espíritos, assumimos compromissos
penosos, compromissos mais aprofundados em experiências de reencarnações passadas, e necessitamos saldar os nossos débitos. Então, uma expiação sempre é uma prova. Uma prova nem sempre é uma expiação. Compreenderam como é que funciona? Então, se aquilo que nós estamos hoje vivenciando, as nossas provas, não é? Os nossos desafios, se nós analisarmos profundamente, nós vamos observar que fomos nós mesmos quem escolhemos. Quando nós tivermos esta compreensão, nós vamos então passar a sofrermos menos diante dos desafios da vida. Olha que interessante, né? Então nós precisamos ter este entendimento, e é isto que a espiritualidade maior nos traz. Pelos nossos vícios, não é? Os sofrimentos, eles estão conosco pelos nossos vícios. Por exemplo, o negativismo. O negativismo. Quantos de nós hoje deparamos no nosso dia com pessoas extremamente negativas? Ah, isso não vai dar certo, isto não vai funcionar. Nós nem começamos, nem tentamos, e a gente já está com aquele negativismo latente em nós. Então isso nos causa o quê? Sofrimentos. Porque aonde nós podíamos ver uma solução, nós não vemos. Nós só vemos coisas negativas. Nós não pensamos de uma maneira positiva. Você encontra o cidadão, bom dia, só se for para você, porque para mim está tudo ruim. Não é verdade? A gente não chega nem a falar, a terminar a frase bom dia, ele já está lá com aquela coisa negativa, aquela coisa pesada, aquela coisa viciosa. Um outro motivo, o não entendimento das nossas vicissitudes, o não entendimento dos nossos desafios. Porque veja, para que o espírito possa progredir, para que nós possamos progredir, necessário se faz passarmos por desafios, porque só aí nós vamos aprender. Não tem outra maneira, minha gente, de nós aprendermos. Então nós precisamos entender as vicissitudes da vida, os acontecimentos da vida. Mas o que a gente faz? Diante de qualquer acontecimento, por pequeno que seja, nós fazemos uma tempestade num copo d'água. Não é assim que funciona? A gente vira uma bagunça danada, principalmente dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família. Nós não compreendemos o porquê das coisas. E aí o sofrimento, ele é muito grande. Nós sofremos mais do que nós deveríamos sofrer. Reclamações de tudo e de todos. Isso, graças a Deus, aqui em Serra Negra não tem, né? Não é verdade? Serra Negra é uma cidade que esse item nós poderíamos até pular, mas vamos falar alguma coisa, né? Reclamamos de tudo. Nós estamos chegando no final das férias. Se nós descermos aí e perguntarmos para os comerciantes como é que foi as férias, uma tragédia, uma porcaria. Não vendemos absolutamente nada, né? Daqui a pouco passa lá com uma caminhonete de 0 quilômetro, né? Eu digo que se nós comerciantes vendêssemos o que a gente queria, nós estamos todo mundo andando de helicóptero, né? Então Deus sabe que seria muito complicado o helicóptero em Serra Negra, então a gente vende pouco, né? Para não termos esta problemática. Nós reclamamos, por exemplo, do tempo. Se está sol, a gente diz que está muito calor. Não aguento esse calor. Se está frio, reclamamos do frio. Não é? Se chove, reclamamos da chuva. Se não chove, por que não chove? Vocês perceberam? E a gente, neste vai e vem, nós passamos uma porção de horas da nossa vida reclamando de
tudo e de todos. Chego em casa, se Dona Vilma de repente errou na mão do sal, pronto, eu já fico bravo com ela. Você estava dormindo na hora que fez a comida? Está muito salgada a comida. Aí amanhã ela põe menos sal, daí fala, essa comida está sem sal. Reclamamos de tudo e de todos, não é verdade? Agora, não existe criatura mais para reclamar, os homens hão de concordar comigo, são as mulheres. Não estão certo? As mulheres reclamam de tudo. A gente não consegue agradá-las. Vocês perceberam? É impressionante. Dona Vilma faz aniversário. Aí todo ano eu levo um buquê de rosas vermelhas. Ela falou outro dia para mim, o ano retrasado. Outra vez rosas vermelhas? Tá bom, né? Aí o ano passado eu vou levar rosas brancas. Levei, né? Rosas brancas. Meia dúzia só porque custa caro. Então a gente tem que ir devagar. Meia dúzia de rosas brancas. Cheguei feliz. Parabéns! Por que você trouxe rosas brancas? Você sabe que eu gosto de vermelha? Este ano eu misturei 3 branquinhas e 3 vermelhinhas. Então ela recebeu as rosas e ela não reclamou. Entendeu? Olha que beleza. Evoluiu. Eu ajudei ela a evoluir. Porque nós homens somos os maiores instrumentos para que as mulheres possam evoluir. Elas sempre estão dizendo, você largou o chinelo fora do lugar, você deixou a toalha de novo sem pendurar, você largou a roupa sem pôr no cesto. E elas vão insistindo, a gente melhora e elas também. Então nós reclamamos de tudo e de todos. E essas reclamações faz com que os nossos sofrimentos, os nossos desafios se tornem muito maiores do que são. Então nós sofremos mal. Nós não aprendemos a sofrer bem. Sofremos muito mal. Vamos ver se tem mais algum item aqui. Desencorajamento para enfrentar as dificuldades. Quem de nós aqui não tem dificuldades na vida? Quem de nós não tem desafio? Ninguém. Todos nós temos. E ainda há um segredo muito grande que nós precisamos compreender. Que termina um desafio, começa outro. Quando a gente acha que terminamos, começa outro. Quando a gente acha que aposentou, vai ficar tudo bem, não vai, porque aí virão outras coisas. Aí virão as dores. Um dia dói aqui, outro dia dói aqui. Eu já estou nessa fase. Outro dia o calcanhar, né? E assim por diante. Então os desafios, eles estão sempre acontecendo. As dificuldades, elas estão sempre acontecendo. E diante das dificuldades, nós nos desencorajamos. Nós nos tornamos fracos. Então, mais uma vez, aquela prova ou aquele desafio que seria para que nós pudéssemos crescer espiritualmente, o que acontece? Nós vamos sofrer e muito. Vamos sofrer mais do que nós deveríamos sofrer. Então aí nós vamos estar sofrendo mal. Aí nós não vamos estar seguindo a orientação de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Nós não vamos estar compreendendo a máxima que Jesus quis nos ensinar. E agora, o que é bem sofrer? Como é que nós devemos sofrer bem? Sabe que tem jeito de sofrer bem? Se é um sofrimento, não pode ser bom, né, Neuza? Você já pensou? E sofrer bem ainda? Isso é coisa de espírita maluco, não é verdade? Mas foi Jesus quem disse, não sou eu que estou dizendo. Ele não é maluco não, né? Compreensão das leis de Deus. Compreendermos as leis de Deus. Mas não é aqueles 10 mandamentos só não, viu minha gente? As leis de Deus
é a lei do amor, a lei da compreensão, trabalharmos os nossos próprios vícios, é observarmos as coisas com mais atenção, é a lei do trabalho, é a lei da reprodução. Olha, são leis de Deus. Então, os 10 mandamentos é importante, mas à medida em que o espírito vai evoluindo, à medida que nós vamos evoluindo, nós temos uma visão diferenciada do que seja a lei de Deus. É ser fraterno, é ser compreensivo, é ser justo. Olha, tudo é lei de Deus. É diante dos sofrimentos a gente compreender. Não é aceitar, viu, minha gente? Porque aceitar é muito fácil. Nós aceitamos tudo que acontece. Não é isso. Não é aceitação, é compreensão. É compreendendo que nós vamos então sofrer melhor. Não que nós não vamos passar por sofrimento, porque vamos, mas de uma maneira mais tranquila. Compreensão da reencarnação. Por que será que nós reencarnamos? Será que é só para povoar o globo, povoar a terra? Não. Nós temos que compreender que a reencarnação é importante para o espírito, porque é aqui que nós vamos pôr em prova os nossos conhecimentos, é aqui que nós vamos trabalhar os nossos vícios. Não que na espiritualidade nós não tenhamos também esta oportunidade, mas é aqui na Terra aonde nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação. O que nós estamos fazendo da nossa reencarnação hoje? Nós estamos aproveitando bem? Nós estamos sabendo trabalhar? Nós estamos cuidando bem do veículo do espírito quanto encarnado, do nosso corpo? Ou nós estamos abusando? Nós estamos aqui simplesmente para trabalharmos, ganharmos dinheiro, passearmos, não é? Nós estamos mais voltados ao ter do que ao ser. Então necessário se faz nós estarmos muito atentos ao ser, como nós estamos nos tratando, como nós estamos cuidando desta oportunidade grandiosa que é a reencarnação. Porque reencarnar não é fácil. A gente acha que reencarnar é facinho. Não é fácil. Há todo um trabalho atrás da reencarnação. Como desencarnar? A gente acha que é fácil, mas não é muito fácil desencarnar. Então é necessário que a gente faça, que nós façamos uma reflexão da nossa reencarnação. Olha, já estou perto dos 60, vou fazer 58, né? O que eu fiz nesta encarnação? O que fizemos nesta encarnação? Né? Muitas vezes a gente fala, mas eu fiz bastante caridade. Ótimo, que bom. Mas o que eu fiz para mim próprio, para eu espírito? As minhas conquistas espirituais, as minhas transformações, as minhas lutas em vencer as minhas más tendências. Porque aí, no momento em que nós compreendermos, nós vamos perceber que os sofrimentos serão mais aliviados. Eles virão, mas nós vamos estar melhores preparados, porque nós vamos ter uma visão diferenciada da reencarnação, do porquê nós estamos aqui. Nós vamos entender melhor essas dores e esses, entre aspas, sofrimentos. Quanto mais nós crescermos espiritualmente, menos nós vamos sofrer, menos nós vamos sentir dores. Olha que interessante, né? Por quê? Porque nós vamos ter uma visão diferenciada, compreensão das provas pelas quais nós estamos passando. Já falamos, né? A paciência, esta virtude mãe de todas as outras virtudes. Percebemos hoje que nós, seres humanos, estamos extremamente impacientes.
E chegamos à conclusão de que nós, seres humanos, hoje, somos muito doentes da alma. Não há mais respeito com nada. Uma impaciência, uma intolerância que nos assusta muitas vezes, na maioria das vezes. A gente quer as coisas tudo para ontem. Vamos a uma repartição, queremos ser os primeiros a sermos atendidos. Não gostamos de esperar. Vamos à casa espírita e queremos que as nossas dores, os nossos desafios, as nossas problemáticas sejam resolvidas rapidamente. Não temos paciência de esperar. Não temos paciência para trabalharmos a nós mesmos. Então, com a paciência, nós vamos enfrentar os sofrimentos de uma maneira mais calma, mais tranquila. A certeza absoluta de que Deus está conosco, de que nós não estamos desamparados. Então vamos trabalhar a virtude da paciência, a perseverança. Nós não temos mais perseverança. Começamos tudo e paramos no meio. Os jovens hoje estão mais assim do que nós mais velhos, né? Eu também sou meio assim, quero que as coisas sejam resolvidas rápidas. Mas muitas vezes necessitamos de 1, 2, 3 encarnações, vivenciando o mesmo núcleo familiar, vivenciando as mesmas dores, as mesmas provas, para podermos vencê-las com paciência e com perseverança. Mas nós queremos tudo imediatamente que se aconteça, tudo que ocorra rapidamente. E como será que nós podemos alcançar todas essas coisinhas aí, né? Esses itens, para que nós possamos então compreender melhor os nossos sofrimentos? Como será? Qual o caminho que nós devemos seguir? Qual o caminho que nós temos a seguir? É através da prece. A prece é muito importante, porém não basta se ela não estiver alicerçada na fé. A prece simplesmente não basta, ela tem que vir alicerçada na fé. Porque nós podemos agora fazermos uma prece, mas se nós não tivermos fé naquilo que nós estamos realizando, se nós não tivermos confiança, se nós não tivermos a certeza absoluta de que Deus está conosco, ela não passa aqui do teto. A gente vai para a casa espírita, se nós não tivermos confiança na espiritualidade maior, nós vamos sair como entramos. Então a prece é fundamental, mas ela tem que vir alicerçada na fé. Ela tem que estar alicerçada numa fé racional, numa fé verdadeira. Para que haja essa compreensão, é necessária a fé. No Consolador, Emmanuel define o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha aí, é ter certeza, não é simplesmente acreditar, é ter certeza em Deus, porque a gente acredita em Deus, né? Desde que as coisas estejam bem. Se der uma balançada, a gente já começa, por que será que está acontecendo isso comigo, né? Eu sou tão bonzinho, eu vou no centro espírita, eu dou passe, eu vou visitar os doentes, trabalho nas reuniões mediúnicas. Por que será que Deus está fazendo isto comigo? Olha aí, estamos sofrendo mal, porque ninguém está aqui
livre de passar por provas e por sofrimentos. Não é porque nós estamos dentro do centro espírita que nós não vamos ter as nossas provas. Exemplo, estava o Chico Xavier, não é? Trabalhou a vida toda com a espiritualidade maior, psicografou mais de 400 obras, os últimos 50 anos da vida praticamente se dedicou à espiritualidade, e no entanto passou por provas, passou por sofrimentos, por dores, por amarguras. Não precisava, não é verdade? Perguntaram uma ocasião a ele por que ele ainda tinha que sofrer, porque Deus, né, fazia isso com ele. Ele disse: você imaginou se eu não tivesse sofrido nada, se eu não tivesse passado nenhuma privação, que vergonha que eu iria sentir ao desencarnar? Como é que eu ia chegar na espiritualidade? Eu ia me sentir extremamente envergonhado por ter passado uma vida sem nenhum sofrimento, sem nenhuma prova, sem nenhum desafio. Então os nossos desafios, minha gente, se nós analisarmos bem, são pequenos perto de tantos outros que existem por aí. Então a fé em Deus, ela tem que estar muito bem alicerçada, fazendo com que o coração repouse numa energia constante, que a gente vibre constantemente esta fé em Deus. Venha o que vier, der o que der, mas Deus está conosco, nada vai nos faltar. Temos que ter esta certeza, temos que buscar esta certeza, e isso tudo depende de cada um de nós. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. É sentir Deus em nós. É sentir Deus em nós. Esta luz, esse sentimento, é vibrar Deus em nós. Porque Ele habita em cada um de nós. Ele está em cada um de nós. Então isto é ter fé. Isto é nós termos a certeza da fé. Isto é nós termos confiança em Deus, de que nada realmente vai nos faltar. Fé para enfrentarmos as vicissitudes da nossa existência. Quando nós formos atingidos por um motivo de inquietação ou de contrariedade, devemos nos esforçar para superá-las. E quando conseguirmos dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, vamos dizer com justa satisfação: eu fui mais forte. Olha aí, você já imaginou quando a gente conseguir isso, né? Dá um pisãozinho no meu pé para você ver o que acontece, né? A gente já fica nervoso, né? A gente já se perde no meio do caminho. Então, quando nós vencermos a impaciência, por exemplo, hoje a nossa conversa vai até meia-noite. Quero ver se vocês vão ter paciência de ficar aí até meia-noite, né? Já tem gente olhando no relógio, é brincadeira, viu, minha gente? Nós já estamos terminando, né? A impaciência. Somos muito impacientes. A cólera. Meu Deus, vocês percebam como a gente se perde por qualquer coisinha que acontece? Por fatos pequenos, a gente se torna praticamente um animal. Nós nos perdemos, ficamos nervosos, extremamente nervosos. Depois a gente passa mal, não passa, minha gente? Não é verdade? Depois que a gente fica nervoso, fica chateado, dá aquela, né, vermelha a ponta do nariz, porque italiano não costuma vermelhar a ponta do nariz. Aí sai de baixo, porque aí a coisa vem mesmo. E a gente diz: eu não aceito desaforo, eu não levo o desaforo para casa. Olha que loucura. Com isto, nós vamos criando sofrimentos desnecessários para a nossa estadia como espíritos reencarnados.
quanto sofrimento desnecessário nós causamos a nós mesmos no decorrer da nossa existência. Quanto sofrimento nós poderíamos evitar para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, mais sadia. Porque sabemos nós que quanto mais nós nos perdermos na caminhada, quanto mais nós nos perdermos na impaciência, na cólera, futuramente isto vai nos trazer consequências físicas. Porque a doença física, ela vem do espírito para a matéria. A gente acha que primeiro a matéria fica doente, né? É nada. Somos nós, espíritos, que através dos nossos descontroles, através das nossas incompreensões da vida, nós vamos causando um dano a nós mesmos, que este dano, com certeza, vai refletir no nosso corpo físico. Aí a gente adoece. Aí a gente fica impaciente de novo, né? Por que que eu estou doente? Por que este sofrimento? Aí sofremos novamente e sofremos mal. Então há uma necessidade enorme de nós percebermos isso, de nós entendermos o convite de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos que Jesus está se referindo são aqueles que compreendem as suas dores, compreendem os seus sofrimentos e, com a fé em Deus, a fé verdadeira em Deus, vão ultrapassando de forma sadia, de forma compreensiva as provas pelas quais nós devemos passar. Nada acontece por acaso. Tudo na nossa existência tem um porquê, tem uma finalidade. Então devemos aproveitar os acontecimentos para que possamos compreender o que Deus, o que nós estamos precisando aprender. Porque na nossa vida há momentos felizes. Só que esses momentos felizes nós esquecemos rapidamente. Percebemos? Todos nós aqui já tivemos momentos bons, já tivemos momentos felizes, mas a gente lembra dos momentos felizes? Não vai dizer que é quando casou, porque aí também não vale, né? É verdade? Nós tivemos momentos bons e nós temos momentos bons. Por exemplo, este momento que nós estamos aqui é um momento feliz. Por quê? Porque nós estamos em contato com a espiritualidade. Nós estamos em contato com Jesus de uma maneira mais direta. Nós estamos em contato com os nossos amigos. É um momento feliz. Mas muitas vezes nós achamos que não. Tem que ir lá, pensei que era o André que ia falar, é aquele chato do Bragato, né? Mudou. Se eu soubesse, eu não tinha ido. E ficamos aqui sofrendo, não acaba mais. Não é verdade? Então, a cada momento da nossa existência, nós precisamos aproveitar os momentos felizes da nossa vida. Não termos medo de sermos felizes. Porque quando o sofrimento nos visitar, aquela felicidade vai superar aqueles momentos difíceis. Nós vamos passar com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais compreensão. É natural que os sofrimentos, quando chegam, nos abalam. É natural e faz parte e é necessário. Nós não estamos aqui dizendo para que nós possamos nos tornarmos uma máquina sem sentimento, não é isso. É o contrário, nós vamos sentir, nós vamos compreender. Sem cólera, sem impaciência, sem desespero.
Nós temos alguns momentos na nossa vida diante dos desafios da vida. Quando o desafio chega, o primeiro momento é o desequilíbrio. É natural, nós nos desequilibramos. No segundo momento, vem a razão, o raciocínio, o entendimento. No terceiro momento, vem a ação e a reparação. Desequilibra, todos nós devemos nos desequilibrar, não é um ou dois, todos nos desequilibramos diante de uma notícia de dor, de sofrimento, nos desequilibramos, logo vem a razão, ou seja, a confiança em Deus, a fé verdadeira. E no terceiro momento vem a ação. Vamos ver como é que nós podemos resolver aqui a situação. Aí sim nós vamos aprender devagarinho a sofrermos bem. Olha aí como Jesus é bacana. Ele nos convida a sofrermos bem, a não sofrermos mal. Mas Ele não diz que não vai ter sofrimento. Ele nos diz para que nos convida a nossa mudança, a nossa transformação moral, a nossa transformação íntima, a nossa transformação espiritual. Bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a fé. Olha aí. Bem-aventurado aqueles que têm a oportunidade de provar a fé. Porque muitas vezes nós passamos uma encarnação inteira, temos lá os nossos desafios, as nossas dores, mas muitas vezes nós não temos uma prova difícil. Muitas vezes as nossas provas não são tão difíceis quanto a gente pensa. Se nós examinarmos ou olharmos provas de outros irmãos, a gente vai ver que as nossas provas são pequenas, perto de tantos outros. Não é? Ontem ainda, no Fantástico, passava a reportagem sobre o Hospital do Câncer, lá de São Paulo, onde as crianças são internadas. Né? Tem uma menina lá de 8 anos, ela está lá desde os seus 3 anos internada, recebendo quimioterapia, recebendo radioterapia, tratamento suspensivo. Eu cheguei até as lágrimas, porque a gente reclama por poucas coisas. A gente consegue imaginar uma mãe, um pai, uma família, como será? A gente consegue imaginar, mas nós não sabemos como é. E de repente, nesta encarnação, nós não vamos ter uma prova desta natureza. Olha que maravilha! E reclamamos do quê? Arrumamos pelo em ovo, por quê? Não é verdade? E tantos outras provas difíceis, encarnações dificílimas. E quando nós passamos por uma prova difícil, nós sentimos que tem algo superior a nós, que nos dá força, que nos carrega no colo. E a gente diz, meu Deus, como é que eu consegui passar esta prova? Como é que eu consegui vencer isso tudo? Eu não entendo como é que eu consegui. É Deus que está nos carregando no colo. É Jesus que está ali nos dando apoio, sustentação. É a espiritualidade maior que não nos abandona em momento algum. E a gente diz, da onde veio esta força? Como que eu consegui vencer isto? Né? Imagine se nós realmente tivéssemos a fé verdadeira. Aquela fé em que Emmanuel nos diz aí. Aquela confiança firme em Deus. Né?
quanta coisa nós poderíamos fazer. Jesus disse: vocês poderão fazer muito mais do que eu faço. Olha aí. Então, meus irmãos, o que Jesus quis hoje nos orientar através do Evangelho, o que o Espírito amigo, lá em 1863, Lacordaire, em Havre, quis nos orientar, a orientação, o convite, é essas reflexões, para que nós possamos então sofrermos, diante dos sofrimentos, sofrermos bem, para que sejamos bem-aventurados os aflitos. Nós podemos ser. E neste momento, tenho certeza em meu coração de que Jesus se faz presente nesta casa, derramando sobre cada um de nós o bálsamo fortificador, refazendo as nossas energias espirituais e materiais, e que possamos, ao retornarmos aos nossos lares, refletirmos sobre a lição do Evangelho da noite, e ao refletirmos, trabalharmos para pormos em prática os ensinamentos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e obrigado, Espíritos amigos. Boa noite.